pergunta é essa, deputado. Esse projeto vai aí... Vai todo mundo preso. Vai todo mundo. Ninguém mais vai poder brincar agora. Acabou esse negócio de você falar alguma coisa, né, num tom de brincadeira. Ou mesmo se não for uma brincadeira, você falar para uma mulher, pô, você tá de TPM, você tá irritada, vai virar crime? Quer? Isso é bárbaro. Isso é bárbaro. E vou te falar, esses projetos vêm sempre da esquerda. São sempre projetos... Mas aí quem aprovou? Mas é isso. Esse é o grande problema, porque eu mesmo, agora há pouco tempo atrás, eu estava votando um projeto na Assembleia aqui de São Paulo que falava sobre mulheres também, né? Sobre defender as mulheres contra crimes sexuais. E olha só, eu votei contra. Por que eu votei contra? Porque eu percebi que o projeto era totalmente ideológico. Já existe lei para isso. E aí a esquerda, né, eles acabam se utilizando desses projetos para poder atacar a direita. Quantos professores de direita foram acusados de cometerem crimes que não cometeram, porque no final foram julgados e não condenados, e acabaram perdendo suas vidas? Acabaram perdendo o respeito das pessoas, foram cancelados. Então, ou seja, é uma barbaridade o que a esquerda faz. E quando você vai votar um projeto desse é delicado, porque você fala em algo e você fica em cima de uma linha muito tênue. E aí, eu voto a favor ou eu voto contra? Então, ou seja, a gente vive um momento de Brasil muito delicado. Então, mas você não acha que... Só continuando nessa linha. Você não acha que é o seguinte, que nem o Emílio, a gente comentou anteriormente. A esquerda, eles sempre votam com a cartilha embaixo do braço. Sim, verdade. Os princípios. A direita, quando a gente vota na direita, a gente vota porque, pô, esse cara tem os mesmos princípios que eu. Aí ele chega lá e vota com a cartilha da esquerda, putz, quem votou no cara fica maluco. Pois é. Sabe, não vão votar nesse cara novamente. Eu acho que nós temos que, né, aguardar um pouco o posicionamento do próprio Flávio, né, para entender quais foram. Então, sim, mas eles tem que aguardar nada, pô. Tem que julgar, pô. Tem que falar a verdade. O cara disse que é a favor da família. E começou, diz que é a favor da família, diz que é contrário a esse comportamento da esquerda. E quando foi na hora de votar esse projeto da misoginia, que vai botar pra lascar nos homens, o que foi que ele fez? Votou a favorável. O que foi que aconteceu? Não, é que a gente tem que esperar o posicionamento. Não, o posicionamento dele já foi dado no momento que ele votou favorável. Quando ele votou favorável, ele já deu o posicionamento dele. Agora não é momento mais de aguardar o posicionamento dele, não. Entende? E obviamente que não foi o único, não. Mas agora, ele destacou recentemente que o pai dele aprovou durante o governo dele mais de 40 leis favoráveis a mulheres. E destacou isso. E lá na Avenida Paulista, um ato lá que houve. Agora ele vem nesse mesmo sentido, votando. E além disso, outras pessoas que, com todas as aspas do mundo, à direita do espectro político, votaram favorável também. Damares, por exemplo, que alguns consideram direita. Não vou nem questionar isso aqui, não vou nem conversar sobre isso. Mas enfim, esse pessoal tudinho voltou. Ou seja, na hora que é pra ferrar o homem, não tem esse negócio de direita e esquerda, não. É algo que tá se mostrando, né? Não tem esse negócio de direita, não, meu filho. A gente tá unido. Mas ele votou para não perder voto de mulher. Vamos lá. Se ele votou nesse projeto favorável para não perder voto, ele cometeu um erro. Por quê? Não interessa o quanto ele demonstre ser simpático à causa das mulheres, etc, etc. Porque no fim das contas, quem não vota nele vai continuar sem votar. Quem não vota nele porque entende que é o filho de um monstro, né? Porque tinha um Bolsonaro isso. Alguns tratavam isso que é um cara malvadão, que não sei o que não comprou vacina durante a fraudemia, que não sei o que não sei o que. Quem não vota nele por acreditar nessas bobagens vai continuar sem votar. Então, se votou buscando sinalizar que, por exemplo, tá chegando as eleições agora, 2026, para sinalizar que seria uma alternativa, cometeu o maior erro que ele poderia ter cometido. Porque o cara não quer levar a pecha de misógino. É o que eu entendo, mas vamos entender a posição dele em relação... Dane-se, não quer levar a pecha de misógino, dane-se. O que esse pessoal aí faz é acusar sem prova, né? E o que acontece? Algumas não vão procurar as ações legais devidas, outros vão, mas acaba que o judiciário complica a situação, enfim... Então, o que acontece? As pessoas geralmente ficam com essa pecha mesmo de ser acusado de algo que não fizeram,
E a esquerda parece que pode tudo. Mas agora o que acontece? Não, que eu não quero ficar com essa pecha. Então você já cedeu o seu... Então você já está alinhado ao discurso dele. Quando você deixa de fazer alguma coisa porque teme que o outro pegue ou acuse indevidamente de algo, você já está fazendo o que ele quer, você já está dominado, você já está controlado. E que oposição é essa? Eu sou oposição à esquerda. Como? Eu sou à direita, sou oposição à esquerda. Que oposição é essa, pô? Que tem medo que o outro fale alguma bobagem e vou ficar com medo. Aí eu tenho medo de ter uma pecha, de ser acusado de misógino, de acusado... Dane-se! Isso vai pro Congresso agora. Quem não aguenta a pressão não entra na panela. Exato, Se o cara quer ser presidente da República, ele tem que aguentar a pressão, ele tem que fazer a coisa certa. Exato. Mas olha só, Emílio, e não adianta passar pano. Vamos lá, não é questão Não de adianta Exato. ficar passando paninho. Não é questão de passar pano. Não é questão de não passar pano, não. É questão de passar pano, sim. Entrou na... Tem um ditado Tá errado esse cara. ditado que diz o seguinte, do Ronald Reagan. Se você tem mais de 80% de alinhamento com uma pessoa, ela é sua aliada e não sua inimiga. Existe Mas a questão é a seguinte, veja bem. Uma coisa é ter discordância em pontos, em questões não centrais. Por exemplo, vamos discutir, vamos tratar aqui de uma questão bem mais simples, que eu acho que todo mundo consegue me acompanhar. Não porque vocês não sejam capazes, não é questão disso. É questão que geralmente engloba muitas pessoas. Muitas pessoas tratam desse tema na vida toda. Veja, religião. O cara vem e diz que o salvador dele é uma outra pessoa que virá. Por exemplo, o judeu. O outro diz que também que virá o salvador dele, que vai... por exemplo, os muçulmanos. Enfim, no meu caso eu entendo que o Salvador já veio e ele virá novamente, Então, ok. Os meus princípios, meus valores são fundamentados com base nesse pensamento, um pensamento cristão. Então, se um indivíduo vem com uma perspectiva totalmente diferente, mas a gente tem 80% de alinhamento, aqui, ó, que a gente tem esses pontos aqui. Certo, mas nas questões centrais, no cerne, na questão central, a gente tem discordância. Então não interessa se você tem 80%. Se você discordou dos pontos centrais, não é nem questão de tratar como inimigo. É questão de que não interessa o quanto você tente parecer ser tão igual, tão parecido comigo. Porque no ponto central, no âmago das questões, do cerne das questões que eu trato, das questões que eu defendo, você é contrário. Então, tanto faz se você tem 80% de concordância comigo às vezes. Um grande alinhamento. O Flávio tem uma missão muito importante, que é resgatar esse país, que é trazer esse país de volta. Para com essa história de messianismo. Já deu errado com o Bolsonaro. Deu errado com essa história. Não, que o Bolsonaro, que não sei o quê, quando ele chegou no poder, fez muita besteira. Não, a gente tem que aprovar isso aqui, senão a esquerda volta. Não, que a gente tem que... Não, é que você... Primeiro começa antes, Antes de ser eleito. Não, o soldado que vai pra guerra e tem medo de morrer é um covarde. Chegou na guerra, no caso a presidência da República. Podia ter peitado Xandão. Peitou? Não. Podia ter peitado todo mundo que estava querendo impedir que ele exercesse o dever dele como presidente. Porque o presidente não é só de fato, ele também é de direito. Ele podia ter indicado quem ele quisesse, fosse da ABIN, fosse não sei o que, para poder ocupar a cadeira de ministro A, a cadeira da ministro B. Não interessava, ele podia indicar quem ele quisesse. Mas ele peitou Xandão? Não. Entendeu? Mas ele podia, ele estaria ali. Agora, temendo ser considerado alguém contrário à legislação, contrário à lei, com medo da peste, o que foi que ele fez? Foi cedendo, até acontecer de sair da presidência. Já estava desmoralizado na presidência. Quando saiu, foi mais desmoralizado ainda e agora está no estágio final, que é o quê? Está preso, agora em prisão domiciliar, que vai ser convertido, já foi convertido em prisão domiciliar, passando a maior vergonha. O cara que muitas pessoas depositaram a esperança nele, com esse messianismo que foi um erro, mas parte do Brasil tinha esse messianismo por causa mais do posicionamento dele, que ele defendia pautas que eram contrárias a toda essa baderna que estavam defendendo aí, pauta gay, transexual, tudo nas escolas. Veja, você pode ser o que você quiser, gay, homossexual, o que quer que seja. Não tem problema nenhum, ok? Mas a questão é o seguinte, você tratar essas questões logo com crianças, logo na primeira infância, como se fosse algo normal, não é normal, meu irmão, não é normal, entendeu? E ele foi contra muitas disso. Aí depois que aconteceu de ser presidente, começou a recuar.
Por isso que eu dizia, na época, que o seguinte, que o Bolsonaro, dar que eu te dou outra, naquela no Salão Verde, lá da Câmara dos Deputados, quando Maria do Rosário disse que ia dar uma bofetada nele, disse, dá que eu te dou outra, o Bolsonaro, dá que eu te dou outra, já tinha acabado, já tinha morrido, né? Aquilo ali era um outro sujeito. Então essa história de que não, que o Flávio Bolsonaro tem uma missão com esse Brasil, tem uma missão porcaria nenhuma. Qualquer um que tem um projeto de nação, que realmente tenha compromisso e pulso firme para enfrentar toda essa baderna, toda essa desordem, pode resolver o problema do Brasil. E eu não vejo isso no Flávio Bolsonaro. Não vejo isso nele. Volta para a mão das pessoas de bem, é uma pessoa ponderada, equilibrada, que se posiciona sempre de uma maneira muito firme, que tem um histórico em relação às suas O pai dele também, olha que tá agora. A pressão da rede não, mas vamos lá, social, mas a gente pô. não pode Pois fazer. é. Mas esse é o grande problema da direita brasileira, eu vou ter que dizer isso aqui. Qualquer coisa que sai fora, uma vírgula do que o todo acredita, a gente se ataca entre nós. Porque tá Isso é errado, mas tá errado, independente tá disso, errado. Isso é uma Tá errado, exatamente, Emílio, tá errado. barbaridade. Não é Isso uma não. barbaridade. Desculpa, Tomé, Eu não porque concordo assim, com não, isso. desculpa, porque assim, na hora de levantar as bandeiras, os caras falam isso é aquilo. Na hora que os caras votam junto, aí você vem falar. Ou você vem e fala vamos aqui, lá. ó, a gente Vamos lá. tem ondulações, ou é flat. Morgado, ou é ou não é. Você concorda 100% com a tua, Não, com a tua não mulher? concordo. Você concorda 100% com o seu pai? Não concordo. Você concorda 100% com o Emílio? Não, então, ou não. seja, uma divergência não pode fazer com que a gente mas aí não é ataque uma questão de pessoa dessa divergência, forma. Tomé. Isso Porque, está desculpa, errado. não, Isso você me está desculpa errado. porque isso não é divergência. Porque os caras sempre cagaram regra, falando que era certo e errado, e ganhou o nosso voto porque a gente acreditava que tudo aquilo que os caras Exato. falavam era certo e errado. Não só esse exemplo. Fala aumento de impostos. A gente é contra aumentar impostos. Aí você vota em vereador, o que eles fazem? Vota para aumentar imposto aqui em São Paulo. Aí é a mesma coisa. Então, assim, ou você acredita e fala que é aquilo, ou você se vende de mas uma vamos lá. forma que você... A minha Porque questão- assim, senão eu não voto. a Você minha fala questão- assim, se você vai Vamos votar lá. com a esquerda algum dia, porque você acha que tem coisas que é certo, então você me fala antes. Mas vamos lá, minha questão é Exato. o juízo de valores sobre a forma como ele votou. O meu juízo que eu estou fazendo aqui é sobre o alinhamento que nós da direita temos que ter no ano eleitoral. Vocês vão bater no Flávio agora? Isso para mim não é. Por que não? Por que não? Porque falar, o que tá ferrando o pensamento dele, o raciocínio dele aqui, essa perspectiva messiânica, essa percepção messiânica da pessoa do Flávio Bolsonaro, que o Flávio Bolsonaro vai resolver, ele tem uma missão pro Brasil. Flávio Bolsonaro não vai resolver porcaria nenhuma, meu irmão. Entendeu? O pai dele também tinha o mesmo discurso, a mesma merda, Poxa, já falei besteira. Mas enfim, a mesma porcaria o pai dele falava, o mesmo se acreditava, melhor dizendo, em relação ao pai dele. O que foi que aconteceu? Não é que em ano eleitoral a gente não pode bater no Flávio Bolsonaro. Que seja ano eleitoral, meu amigo. O que faz geralmente o cara ser da direita, ao menos o que percebe no discurso, é o seguinte: é defender o certo porque é certo, não é defender o certo quando é conveniente, não. Tem que defender o certo quando é certo. A gente não pode bater no Flávio Bolsonaro em pleno ano eleitoral. Que se dane o Flávio Bolsonaro. Não é natural bater no Flávio Bolsonaro Não, tô batendo no no ano Flávio. eleitoral. Não é bater no Eu Flávio. vejo Não, sentido nisso. Mas não pode criticar. Não é bater no Isso Flávio. aí é uma crítica. Não é bater no Flávio. É Tem que crítica. estar aberto a crítica. Exatamente, Pode porque criticar assim, o cara. o cara poderia segurar o Rojão e falar assim, eu não vou votar. Por tudo que a gente Exato. falou aqui, que o Durso falou, que ele falou, Exato. eu não vou votar. Vocês podem me bater, eu não vou votar porque isso tá errado, isso já existe, isso aqui. Agora, o cara votar junto, é o que o Emílio falou, foi bunda mole. Como que você vai... Aí você fala, eu não vou criticar o cara porque ele é da direita. Vou criticar sim. Tanto ele, o Saif, o Cleitinho, que eu adoro. Deixa o like, Cara, pessoal. Se você não colocar a cara a tapa pra perder Deixa o voto, like. então desculpa, não merece o meu voto. Não, quê? Exato. perder voto, Porque- Morgado, não, levando em porque é o seguinte, consideração, ele não vai conseguir os votos da esquerda. Ele tem medo de perder voto de Então, mulher, ele tem porque o medo. Bolsonaro, mulher não votava em A Bolsonaro. Ele rejeição falou, dele é alta entre as mulheres. isso, nas ele pesquisas. tem rejeição. Só que a mulher que não vai votar nele, que a mulher de esquerda, ela nunca vai Ela votar não no vai Flávio votar, Bolsonaro. exatamente. Esse é o ponto. Ela Ele nunca trai os vai dois. votar, esse é não, o ele trai ponto. os dois. Trai os dois lados. Deixa eu Esse é o falar uma ponto. coisa pra você. Ou eu tô errado, hein, velho? Deixa eu falar uma Isso coisa é pra mais você. que Assunto polêmico. Você não pode trair o seu público, Exato. a sua base, essa Exato. galera legal que tá aqui acompanhando a gente, que é pessoal trabalhador, é pessoal que tem um pensamento. Você trai esse cara, você perde o teu público, cara. Eu queria... Esse É é assim que que é o você elege negócio. um ministro do STF. Esse é que é o negócio. assim que você É assim, elege um isso presidente aí, do Senado. o com esse Brasil discurso. chegou aonde
onde chegou por isso. Todas as Por consequências. já que vão votar nele, é melhor passar, porque depois ele vai estar lá e eu não vou me comprometer. E agora, nós José? vamos discutir aquela coisa, né? Nenhum nem outro. Não quero nenhum nem outro ficar em cima do muro e entregar o país na mão da esquerda. Não é Não, essa a questão. não é isso não que tá se falando, não. Eu concordo com o que vocês estão dizendo. Vocês têm razão. O problema do pessoal, desses que se autodeclaram de direita, alguns, né? Ao menos que estão na política, é o seguinte: quando são confrontados com a realidade. Veja, o Emílio não tá falando nada de absurdo, não tá falando nada isso mesmo, de absurdo, nada que não seja concebível por ele. É simples. Olha, o cara tem um discurso. O cara defendia algo antes disso aqui. E por causa disso houve a simpatia do pessoal para com a pessoa dele. Então agora ele vem tomar essa medida que é totalmente contrário àquelas declarações, àquele pensamento que ele manifestava. E aí? Não, aqui não pode bater no Flávio Bolsonaro. Aqui não pode o quê, menino? Aqui não pode o quê? Tem que se posicionar, Não, e tem que ter culhão para dizer o que tem que ser dito. Ouvir crítica. Eu concordo com você, mas transformar agora, né, uma posição do Flávio Bolsonaro em tudo que nós estamos transformando, vindo um ataque da própria direita no ano eleitoral, eu não acho mas quem não tem inteligente. direita? Eu não acho paciência. inteligente. Não é direita, Mas, gente. enfim, Paciência. Vocês gente que é o lutem. certo. Vocês que são os candidatos que lutem, porque a gente... vocês não podem atacar. Podemos sim. Podemos sim. criticar quando eu achar errado. Podemos sim. Na hora de votar, a gente pode até votar. Pode estar junto. Mas assim, se você não pode falar que o cara errou e o cara falar, beleza, errei mesmo, aí você vai me desculpar. Não, poder porque aí falar sabe o que pode. vai ser? É aquilo que a gente tá falando. Mas você sabe, Emílio... Vamos votar no menos pior, Fala, como Tomé. sempre. Eu tô aqui Não vai assim, chorar, desolado. Não Tô chora. desolado. Não, eu sei. Sabe por quê? Lula, escuta essa, Lula é a alma mais honesta desse país. O Lulinha é o empresário da década. O Haddad é um grande economista. O Alexandre de Moraes é o herói da democracia e a Erika Hilton é a mulher do ano. Nós estamos vivendo um hospício em forma de Brasil. Essa é a realidade que nós temos hoje no país. Tem tanto assunto importante para a gente poder discutir. É INSS, é Banco Master, é o que está vindo pela frente agora nas eleições, é toda a estratégia da esquerda que está sendo montada, dinheiro que está sendo gasto sem fim, o Estado quebrado, os empresários fechando empresa. E a gente para aqui para poder discutir uma votação do Flávio Bolsonaro. Também, é isso não. que me incomoda. Não só Eu- ele, a eu- direita eu- também. Não. Tenha calma lá. A gente tá discutindo isso porque isso vai ter impactos significativos na vida dos brasileiros, em especial os homens. Entendeu? Porque a gente tá parando. É sempre esse discurso. É igual aquele papo do pessoal que é um clichê, né? Essa questão aqui não deveria ser assim, etc. A pessoa falando sobre um problema do dia a dia. Ao sujeito, mas tem coisa mais importante pra gente discutir: educação, saúde e segurança. A gente sabe que educação, saúde e segurança são questões importantes. Mas você não está utilizando, você não está querendo tratar de questões, dessas questões importantes, porque você acha importante. Você está querendo tratar para poder desviar o foco da discussão. É o mesmo que ele está fazendo aqui. Não, que tem uma questão do Banco Baixo, do INSS, que não sei o quê. São questões importantes, não deixam de ser importantes. Mas você não está aguentando o rojão, porque você veio aqui esperando, muito provavelmente, que não iria encontrar oposição, até porque a bancada do Pânico Jovem Pan é de pessoas, via de regra, à direita, né? Que se autodeclaram à direita, né? Então ele não esperava essa oposição. E agora está sendo confrontado com a realidade, nada mais que isso, com a verdade, ele está tentando desviar o foco. É Eu mais preciso importante. colocar em relação a isso. Não é isso que a gente tá Preciso discutindo aqui, colocar. não. É o conceito. Vou falar pra Nenhum você. assunto conceito, é não. mais importante do que a liberdade de expressão Exatamente. hoje no Brasil. Nenhum. Exato. E quando eles votam, eu nem acho que ele não comprou o rojão, vou ser sincero. O que acontece? O presidente lá no Congresso estava ontem lá em Brasília. O presidente, ele pauta do nada. Às vezes a assessoria vai ler o projeto em 5 minutos, 5 horas no máximo, o texto que vai ser o texto votado. Então, semana passada teve um projeto que estava na pauta que era o 6494. Ele definia a mulher, Emílio, como mulher, também uma definição jurídica, transexuais, travestis e pessoas não binárias. Esse projeto estava na pauta, os deputados ainda não tinham visto a pauta, faltava poucas horas, então tem toda uma jogada. Tem outro projeto de criminalização que estava no Senado, que é o PL2, tem muito projeto. E a esquerda, ela joga, Sim, claro. ela deixa de última hora, ela faz os acordos e de repente aquilo tá lá. E aí cai no colo, e aí, você vai ficar com a peste de odiar a mulher ou não? E eles vão sempre escolher não ficar com essa peste porque é um ano eleitoral. Mas aí é que tá, de ano eleitoral em ano eleitoral,
passa passando muito tudo, exato. absurdo. E a gente aceita pessoas que, às vezes, numa sabatina não deveriam ter passado porque era o jogo. Então tem que parar de fazer Exatamente. concessão que está sacrificando o Brasil. Porque aí Exato. vem Banco Master, vem tudo. Isso é fruto de uma política de centro, sempre o centrão ali. Vamos jogar, vamos jogar. Jogar, a gente está jogando o país no lixo. É isso aí, concordo com você. Tanto que os deputados de direita, o Nicolas e a turma, a Bia Kiss, falou que lá eles vão tentar resolver e não passar isso. Não, mas tem que resolver, não Mas pode agora, passar. semana Não, pode passada passar. passou. Mas a um- questão é É essa. todo o juízo de valores que nós estamos fazendo por conta do Flávio. Não é acho só o Flávio, a gente eu tá acho- falando Não, cara, não é isso. Você tá tão nessa pegada messiânica, vendo o Flávio Bolsonaro como o salvador da sua vida, o salvador do Brasil e do mundo, que você não tá conseguindo enxergar o óbvio. O pessoal aqui não está com problema com o Flávio Bolsonaro pura e simplesmente porque não gosta do Flávio Bolsonaro. O problema é quanto o ato do Flávio Bolsonaro ser contraditório em relação às declarações dele. Se ele dá declarações que é a favor da família, se ele dá declarações que é a favor da liberdade de expressão, etc, etc, e agora ele vai voltar um projeto que é um tipo penal aberto. Tipo penal aberto não especifica, obviamente, até onde o Estado juiz pode ir para te punir. E o pior, ele como posso dizer, ele equipara o crime de misoginia, que não existe uma definição. A própria Soraya passou vergonha tentando definir o que era, que ela disse, por exemplo, sai daqui, deputada, porque o lugar de mulher não é aqui. Isso é ódio à mulher, entende? Então, não existe, é um tipo penal aberto, tem uma pena de 2 a 5 anos e é equiparada a racismo, ou seja, imprescritível e inafiançável. Se você se você for acusado disso, o delegado não pode nem, como é bastante subjetivo esse tipo penal que estão querendo criar, o delegado não vai poder nem classificar o que é o que não é misoginia. Isso aí vai ficar à mercê do intérprete, que no caso é o juiz. Então, nesse meio tempo, como não pode ter concedido fiança, porque é inafiançável também, o indivíduo vai ficar na cadeia até que venha a audiência, até que venha o julgamento e até que a parte autora esgote as vias judiciais. Ou seja, não tem mais para onde recorrer. Ou seja, como posso dizer... eu esqueci o termo jurídico, mas enfim, não possa mais recorrer. Isso é justo? Não é justo, pô. Todo mundo, nós não tá falando a gente não do tá Flávio. falando do Flávio. Ninguém aqui eu tá tô com tentando ser, perseguição. eu tô Não é o tentando único ser um errado. pouco mais pragmático. Eu não tô aqui para defender o Flávio, mas Não, tô mas você tentando ser tem um que pouco- defender. Não. Você tá aqui pra defender sim, porque não, que o Flávio Bolsonaro ele tem uma missão no Brasil, que não sei o quê, a gente não pode atacar ele em pleno ano eleitoral. Isso não é pragmatismo. Isso é loucura, entendeu? Loucura em que sentido? Como posso dizer? Olhar pro sujeito como se fosse o salvador da sua vida. Isso é loucura. O único salvador da tua vida, da minha vida, da vida de todos nós é Deus, é Jesus Cristo. Nós não temos que defender. Eu não tenho que defender ninguém. A única coisa que eu defendo aqui é minha audiência. É a única coisa que eu não tenho que eu não tenho que defender eu não tenho que ninguém. defender Você ninguém. é do Eu partido. defendo- Não sou. Eu sou republicano, não tenho nada a ver com o PL. Eu tô defendendo Agora, aqui o que eu acredito. eu Nós sei, Tomé. precisamos de união esse ano. A esquerda, eles se Eu matam sei. no bastidor e pra fora eles se defendem. E a gente se ataca entre nós. No meu ponto de vista, isso está errado. Nós vamos perder as eleições por conta desse tipo de postura. E eu tenho que ter a coragem de vir aqui e falar isso na cara de todos vocês. Nós temos que parar com E a isso. gente também tem coragem de falar na tua cara. É. A gente não é cabo eleitoral. Ó, não sou Deixa eu cabo falar uma eleitoral. coisa. Sou cabo eleitoral. Agora você quer que seja cabo eleitoral? A gente, quando o cara falar uma coisa que a gente não E vou dizer uma coisa pra Para de você. fazer merda, a gente pode... E eu vou dizer uma coisa pra você. E eu acho que todo mundo que votou na direita e está decepcionado tem todo o direito de estar decepcionado. Certeza. Tem todo o direito, Tamo Tomé. cansado. Tem todo o direito. Quer um exemplo? Marcel Van Hatten, você gosta dele? Muito. Ele não estava lá para presidente da Câmara? Sim. Em quem entrou? O Hugo Mota. Por quê? Por essa linha de raciocínio. De falar, vamos exato. votar no Hugo Mota porque tem um acordo entre os partidos Não, mas aí e é cacete. diferente, aí é Não, muito não é diferente. diferente. Não, imagina, é a linha de Se raciocínio. votar no Hugo Mota... E no Alcolumbre, no Senado. Pra mim é uma barbaridade. Eu Então, jamais teria uma posição dessa. Mas o que jamais. aconteceu com a maioria dos políticos? O que eles fizeram, Jess? Eles votaram em quem estava ali, vamos ganhar isso, vamos ganhar isso. Mas e agora o fica partido reclamando. indicou, falou, ele já vai ganhar. Mas aí que tá, a turma não tem culhão. Eu, por exemplo, sou totalmente independente. Não tem esse negócio de partido direcionar meu voto. Eu voto em quem eu quero, do jeito que eu Pronto. quero. E não tenho que dar satisfação pra ninguém. Mas muitos realmente se vendem, é verdade. Ele entra lá, pensa, o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou perder com isso? E acabam votando, infelizmente, contra o que é o anseio da sociedade. Pois é. Esse é o problema do Brasil. E por isso que eu digo, o Brasil é o reflexo da classe política brasileira.
Eu sei, Tomé, mas o essa que é eu uma estou grande dizendo para verdade. você, o que eu estou dizendo para você é o seguinte, que nem você colocou o Flávio Bolsonaro, isso aqui nós vamos ter eleição. Você tem que pensar no Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro foi um cara que apareceu e essa confusão toda de direita apareceu com ele, porque foi um cara que se fez sozinho. O Bolsonaro, aquele povo que saía na rua, que tinha os bonecos, escolheu o Bolsonaro, falou, pô, esse é o cara. Junto com o Bolsonaro apareceu um monte de oportunistas. Pra caramba. Que são esses caras que estão lá... Alexandre Frota, aquela jornalistazinha. Jornalistazinha, eu tô falando pequena, entendeu? Não tô falando no tom jocoso, não. Eu não quero me complicar juridicamente. Joyce Hasselman, deixa eu ver. O Príncipe. Tem algumas pessoas aí, entendeu? Oxe, tinha de tudo. Tinha príncipe, tinha ator pornô, tinha tudo nas eleições do Bolsonaro. Votando nas coisas que não tem no negócio. E a gente tem que abrir, e a gente tem que estar aqui, porque nós estamos aqui fazendo o programa para nossa audiência, para o nosso público. E muita gente do nosso público está muito decepcionada com essa votação. Não, eu também estou decepcionado. E a gente tem que abrir o olho para o cara não votar de novo num cara que está lá com oportunista, dizendo que é de direita e vai votar tudo que é da esquerda. Esse que é o negócio. E vou até além. Mas não é o Temos caso que Flávio. mostrar Não é o que caso do esse Flávio. projeto não é o que ele diz ser, não é? Ninguém que está apoiando esse projeto, que está contra esse projeto, odeia mulheres, não. Igual a esquerda, ela é muito boa de dar a narrativa e defender a narrativa. A direita não. Se a gente não critica e não mostra os riscos, o que acontece? Não vai passar, vai acabar passando na Câmara, porque nós não estamos mostrando aqui dentro, estamos conversando com as pessoas que é ruim para a liberdade de expressão. Você viu na rua? Exato. Na rua, eles reproduzem o que a esquerda falou. A narrativa. Exatamente É a a propaganda. narrativa. Por quê? Você odeia mulheres. Porque lá não apareceu um cara, não apareceu um senador para falar, não, Tá errado. calma. Que absurdo. O que os deputados estão Calma fazendo aí. agora... Houve senador nenhum votando senador contra, fez viu? isso. E isso é hoje. Então, Quando mas- você vota mas- no cara da Eles só direita, fizeram porque porque estourou, tá? diferente. Quando o cara chega da direita e fala assim, eu sou a favor da liberdade, eu isso, aquilo, e você nota que um projeto desse pode ferrar a liberdade de expressão, ou você falar, a gente tá falando crime de opinião aqui, pelo amor de Deus. E aí o cara vota assim, aí você não poder falar, porque a esquerda vai ganhar, paciência, irmão. Se é pro cara votar igual a Paciência. esquerda, Se for, você vota na esquerda. Mas é eu compreendo muito você, perigoso. eu compreendo você. Mas você compreende o que eu disse também? Porque eu acho que nós temos que ter um equilíbrio aqui. Eu compreendo o que você está falando e concordo com o que você está falando. tem que ser coerente Mas você com também- com os mas seus você ideais. também- Estabelecer Você a também verdade. tem a compreensão que a gente acaba brigando, a gente que eu digo, né, onde eu estou no lado, né, da política, porque a direita, eu sou da direita, nós brigamos e acabamos atacando a nós mesmos sem necessidade e causando conflitos internos totalmente desnecessários. E a esquerda faz o que eles batem palma. Mas e eu da não nossa sou cara. político, A gente eu não tenho pega, contato do entrega o Flávio. país na mão deles. Quem tá ouvindo também não tem o contato do Flávio para ligar e mandar inbox para ele. Então, assim, eu acho que o Flávio tinha que vir e falar assim, vacilei, e é isso aqui, vou juntar junto com os deputados lá e tentar barrar isso. Porque eu vacilei, votei na correria. Foi mal. E fala isso, porque assim, se você fala a favor da liberdade e vota assim para um projeto que pode cercear a sua liberdade... Desculpa, então, se você não achou que você tá errado em ter votado assim, então assim, o cara tem a oportunidade, porque não dá pra você falar amém pra tudo, porque senão você acaba virando que sempre a gente ouviu falar da direita, você vira um gado, você vira um gado. O Gordão tá bravo, hein? O Dino, lógico que eu tô. Eu tô com Tá fome, bravo. porra, Temos que chegar aqui no 1h42. equilíbrio. O cara pode ser preso, uma piada. Dino tá- Agora, é o seguinte, isso aí é uma falha de comunicação gigante, porque hoje todo mundo tem rede social, todo mundo tem um Instagram. Exato. Você chegou o projeto e falou assim, ó, galera, é o seguinte, esse projeto tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui, eu vou votar contra. Exato. Agora, o que Porque nós temos que assim, fazer para reverter isso? Vai caminhar para a Câmara e lá nós vamos ter que reverter Sim, esse texto e fazer um exato. texto que tenha algo relevante, outra, com clareza, porque quando a coisa não é clara, você vai depender da interpretação de juízes, embargadores ou quem é que vai pegar um caso desde a mão. E normalmente a turma hoje, infelizmente, está sendo formada para estar mais no lado esquerdo, né, da força. E aí acaba sempre prejudicando as pessoas que não cometem crimes, se utilizando disso como algo ideológico. Então, ou seja, eu acho que o equilíbrio é importante, mas o que eu quero passar para quem está nos assistindo é que nós não podemos agora, nesse momento, ficar brigando entre nós. É o que eu falei, mais de 80% de alinhamento, nós somos aliados. É ano de eleição, o Nicolas tá nesse balaio e tá falando contra. Por quê? Porque o cara, ele tem opinião. Cadê o Nicolas? Liga pro Nicolas. Vou ligar pro Nicolas. Rocambole News. Ó o gordo. Estamos com o Nicolas aqui na linha. E aí, Nicolas? Fala comigo, Emílio. Boa tarde aí, pessoal.
Boa tarde. Ô, Nicolas, a gente está discutindo aqui a respeito da lei da misoginia, que todos os senadores votaram a favor, e a gente está bravo porque a gente sabe o que essa lei pode trazer, né, de malefício no que tange aí a liberdade de expressão, inclusive, e eu vi que você está numa frente aí para que essa lei não passe. E então eu queria entender um pouco de você, se você conversou com alguns senadores, por que o PL votou a favor no Senado? Olha, antes de mais nada, tá? Esse projeto não tem nada a ver com proteção das mulheres. Não se trata de um projeto contra a agressão física ou contra a morte de mulheres. Pelo contrário, tudo isso já tem tipificado. Se você cometer qualquer um desses crimes contra a mulher, você vai ser condenado, né? Ou ao menos deveria. O que esse projeto traz? Uma definição ou uma falta dela sobre o que é misoginia. E quando você vê a própria Globo, a Band, reportagens, fala que misoginia é praticamente... Você já perguntou para uma mulher se ela está estressada porque ela está de TPM? Sim. Então, assim, aquilo que o Emílio falou, cara, não sei se foi semana passada, né? De que se você dá um bom dia diferente para uma mulher, você pode ser preso, é real, tá? Isso é real. Inclusive, eu acabei de postar um vídeo a respeito disso. Peço quem estiver me ouvindo que veja, porque eu vou falar com mais profundidade a respeito disso, as implicações disso. E eu deixo bem claro, minha decepção com o Senado. É inacreditável como que todos os senadores, incluindo esquerda, centro, de direita, a não ser os ausentes, né, que não votaram, concordaram com essa aberração. E eu não sei por quê, com medo de ser cancelado, com medo de quê, caramba? É um absurdo, assim, em nível estratosférico, porque a gente sabe que é um conteúdo sensível, porque trata, obviamente, ali de mulher, etc e tal, só que o projeto não fala a respeito disso. Enquanto isso, nos últimos 4 anos, a gente tem um Brasil que teve o maior taxa de estupro. A gente tem um Nordeste com o maior número em 10 anos de morte de mulheres. O nosso país atingiu no ano passado o recorde de feminicídio no nosso país. Então, é muito discurso e pouca ação concreta. Na hora da esquerda votar para poder aumentar a pena para crimes hediondos, elas são contrários. Na hora de votar para poder fazer castração química para estrupador, eles são contrários. Na hora de criar cadastro de pedófilos, eles são contrários. Eu também sou contrário. Votar para reduzir a maioridade penal, porque tem um monte de menor que está aí roubando, traficando, sequestrando, estuprando. Exato. E a prioridade da caramba, e perdão aqui a palavra, dessa porcaria de Senado, é fazer com que a misoginia, que na mente deles é o cara literalmente discordar ou debater de uma mulher com uma mulher, e literalmente o cara pode ir pra cadeia 2 a 5 anos inafiançável. Vergonhoso. Isso só mostra que boa parte da direita ainda está num berço infantil da guerra cultural. Boa, Nicolas. Obrigado pela participação aqui, viu? Valeu, Nicolas.